Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Graça e paz, meus irmãos. Vou pedir para que os irmãos abram comigo no livro dos Salmos, no Salmo de número 96. Livro dos Salmos, Salmo de número 96. Assim diz a palavra do Senhor. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mas terrível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor a família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entreguem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Até aqui a palavra do Senhor. Esses salmos, queridos, é um salmo missionário, pois ele começa anunciando e clamando a todos os povos. Por isso, eu vou pregar hoje sobre o seguinte tema: anuncie ou proclame a adoração ao Senhor. Em primeiro lugar, proclame a adoração ao Senhor, anunciando o benefício de sua aliança. Em segundo lugar, proclame a adoração ao Senhor, anunciando a excelência do Senhor. E em terceiro lugar, proclame a adoração ao Senhor, anunciando que Ele vem. Vamos orar. Santo, 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 Senhor Todo-Poderoso, nos abençoa agora, ó Pai, para que nós possamos entender mais da Tua palavra, compreender aquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações, que nós sejamos edificados com a Tua palavra, ó Pai, que nós sejamos abençoados com ela e possamos cumprir o nosso chamado. Em nome de Jesus Cristo, seu único Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Queridos, a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster é: qual é o fim principal do homem? A sua resposta: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
Em primeiro lugar, o fim principal do homem é a adoração ao Senhor. E é sustentado nisso, neste fato de que todas as coisas, todas as criaturas, inclusive o homem, foram criadas para adorar ao Senhor, que nós fazemos missão. É por isso que dizemos sempre que existe missão, porque em algum lugar não existe adoração ao Senhor. É por isso que nós pregamos o Evangelho de Deus em primeiro lugar. A pregação do Evangelho nada mais é do que conclamar, chamar os homens a adorarem o Deus vivo. Não se iludam. A salvação é um elemento da evangelização. Ela não é o fim. O fim da evangelização não é propriamente salvar homens, mas trazer adoradores ao Senhor. Em primeiro lugar. E é por isso que esse salmo começa desta maneira. Os salmos que falam de missão, como este, e este talvez seja o mais conhecido, sempre tratam missão nesta perspectiva de trazer adoração ao Senhor. Eles não falam primeiramente de salvar os povos, mas de chamar os povos a adorarem o Altíssimo. Essa também é a mesma abordagem que acontece no Novo Testamento. Olhem os sermãos, olhem as ordenanças do Senhor. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 28, quando fala o ide, ele não trata de fazer ou salvar almas em primeiro lugar, mas ele trata de fazer discípulos que obedeçam tudo aquilo que ele ensinou. Que sigam a ele. Quando lemos o capítulo de Atos, e mais uma vez Jesus Cristo anuncia aos seus discípulos a ida, a missão que começa em Jerusalém, se desenvolve para Samaria e até os confins da terra, da mesma forma. Não se trata apenas da salvação do homem, mas da adoração ao Altíssimo. Essa é a base da nossa missão. E esse salmo vai tratar disso muito bem. Ele começa falando: cantem ao Senhor um cântico novo. Esse cântico novo será colocado pelo Senhor em nossas bocas no devido momento. Mas ele tem todas essas características que está aqui no salmo. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Queridos, eu falei que em primeiro lugar temos que proclamar ou conclamar os homens a adorarem ao Senhor, anunciando os benefícios de sua aliança. É comum acharmos que a evangelização é apenas dizer: Jesus te ama. Isso é uma verdade. A evangelização é falar que Jesus ama, mas falar como ele nos amou. Os seus feitos, os seus atos de amor. Não apenas dizer Jesus te ama, é falar algo concreto. Anunciem, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem, proclamem entre as nações, entre todos os povos, as suas maravilhas. Falar aos homens que Jesus ama não é o suficiente. Falar aos homens que Jesus morreu no lugar deles por seus pecados, foi à cruz, desceu ao mundo dos mortos, ao Hades, e ressurgiu no terceiro dia. Essa mensagem, ela é suficiente para salvar homens e para trazer adoradores ao Senhor. Ao entrar na igreja, as pessoas devem saber o porquê adoram ao Altíssimo, e em primeiro lugar é os benefícios de sua aliança, a sua salvação, as maravilhas que Ele faz pelo seu povo. Olhem lá, desde o Êxodo, o que Jesus, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, tem feito pelo seu povo. Desde quando o povo estava escravizado, como
tipificava, simbolizava nós, ainda escravizados pelo pecado. O próprio anjo do Senhor, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, foi lá e libertou o povo de Israel da mão dos egípcios. E mais uma vez ele faz isso na plenitude dos tempos, quando desce e nos liberta do pecado. Anunciem aos povos as suas maravilhas. Aqui está bem claro o que o povo deveria fazer. Os israelitas deveriam fazer aos outros povos conhecido os grandes feitos do Altíssimo na vida deles. Como lá em Êxodo ele libertou o povo, como em Juízes o Senhor conduziu a vitória contra todas aquelas cidades e deu a terra ao povo de Israel. Como em Isaías, o anjo do Senhor mais uma vez desceu e derrotou todo o exército assírio e preservou a cidade de Jerusalém. Como na história de Davi, o Senhor conduziu o seu eleito e venceu todas as batalhas que precisavam ser vencidas para colocá-lo no trono. Como ele usou Davi para libertar o povo da opressão dos outros povos, dos filisteus, como por exemplo. Os judeus, os israelitas, deveriam fazer os povos conhecerem essas maravilhas. Os povos precisavam ouvir o quão bom o Senhor estava sendo para Israel. Mais uma vez tem aquela questão, o paradoxo que o pastor citou no capítulo 17, né, do capítulo 117, que diz assim: cantem os povos porque o Senhor fez isso por nós. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos tem como filhos, porque o Senhor tem uma aliança conosco. Anuncie entre as nações as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno, mais temível que todos os deuses. Entramos no nosso segundo ponto. Anunciem aos povos a excelência do Altíssimo. Queridos, é muito comum que dentro das igrejas as pessoas achem que estão adorando a Deus, quando não conhecem um Deus que eles estão adorando. Não conhecem a sua excelência. Não conhecem o seu ser. E adoram alguém que eles não conhecem nem mesmo a grandeza. Pessoas entram e saem da igreja, mas durante o culto, no momento da adoração, é como se não estivessem sob a presença do Altíssimo, Rei de toda a terra. Não conseguem ver no culto aquilo que Isaías viu no capítulo 6. O Altíssimo sentado sobre um alto e sublime trono. E não vendo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, eles não entendem o quão indignos eles são da presença do Senhor. Mas o povo está sendo alertado que ao pregar aos homens, eles precisavam pregar o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus. Não diminua o Senhor quando for evangelizar. Fale a verdade, diga quem o Senhor é. Ele é digno de ser louvado, mais terrível do que todos os deuses. Mais terrível, mais temível, mais poderoso. Ele é um Deus maior. Maior do que a mente humana pode criar. Maior do que a nossa idolatria pode fazer, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Há uma comparação aqui, quando ele vai falar da excelência do Senhor, ele faz uma comparação entre os ídolos e entre o Senhor dos exércitos. Os ídolos são falsos, mentirosos, limitados, criados pela imaginação humana.
por vezes carregam os pecados humanos. Nós podemos ver isso claramente nas mitologias. Por vezes carregam limitações humanas. Por vezes são controlados pelos homens e por aquilo que eles fazem. Veja, quando Paulo vai pregar aos atenienses esses que Paulo descreve como bastante idólatras, adoravam a bastante deuses. Uma das informações que ele traz sobre o Senhor, e que é muito importante naquele contexto, é: ele não é servido por mãos humanas, porque não precisa de nada. Isto porque aquele povo estava acostumado a barganhar com seus deuses, a barganhar com seus ídolos, a fim de receberem algumas bênçãos. E muitas vezes a pregação que tem sido feita do Evangelho torna o Senhor tão ídolo quanto os outros deuses. Venham à igreja, porque se você vier, você vai ser abençoado, sua vida, você vai crescer, vai enriquecer, vai sair da pobreza, você vai vencer o vício em sua casa, você vai vencer as doenças, e eles vão usar qualquer técnica para fazer você se convencer de que tem que vir e adorar o Senhor, sem perceber que o que estão fazendo é tornar um Senhor um ídolo que barganha com o homem. Mas o Salmo diz, ele não é igual aos ídolos. Não é pequeno como os ídolos. Não é frágil como os ídolos. Ele fez os céus. É esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que nós pregamos. É esse Deus que nós anunciamos. Venham porque Ele é digno, adorem ao Senhor porque Ele é digno, porque Ele fez os céus. Podemos complementar, Ele fez a terra e tudo o que há para adoração ao seu nome. Ele é digno. Não quero barganhar com você, não quero dizer a você que o Senhor te dará. Eu estou dizendo, venha, porque eu te mostrarei o Deus que te criou, me criou e fez todas as coisas para a sua adoração, para a glória do seu santo nome. Esse Deus é excelente, porque Ele é santo. Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios, adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Venham, tragam ofertas, entrem nos seus átrios, adorem conforme Ele mandou, adorem como Ele prescreveu. Aqui é a adoração do Antigo Testamento, não é nada diferente. Tragam ofertas ao seu templo, venham fazer sacrifícios, adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. É assim que o Senhor merece, e o Senhor ordena que Ele seja adorado, conforme as suas ordenanças, conforme a sua palavra. Venham, adorem a Ele, tragam ofertas a Ele. Aqui ninguém está falando de dinheiro, traga o dízimo, nem nada do tipo, apesar do Senhor ordenar isso também, mas Ele está dizendo, venha e adore ao Altíssimo verdadeiramente. Quantos querem de fato fazer isso? De fato adorar o Senhor em sua santidade? Quantos adentram a igreja, na verdade, pelo ambiente, pelo momento, pela festa, pelas músicas, mas não para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Não para adorar o Senhor, dando glória e força ao seu nome, como a palavra ordena. Quantas são as canções que são cantadas na igreja que pouco ou nada tem a ver com o Altíssimo? Que falam do homem, do seu valor, da sua grandeza ou da sua piedade, mas não falam do Altíssimo.
que falam do homem e de suas vitórias, mas não falam do Santo de Israel. Eles vêm e querem adorar o Senhor, mas não conforme a sua santidade. Eles vêm e querem dar graças e glórias ao Senhor, mas não aquela que é devida ao seu nome. Venham. Essa é a excelência do Senhor. Ele é maior do que os ídolos. Ele é santo e quer ser adorado conforme a sua santidade. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor que deve ser anunciado. Pregue aos povos, venham, venham e adorem ao Senhor. Convide os seus colegas, os seus amigos, os seus parentes. Diga a eles, venham, venham adorar o Senhor. Venham adorar o Senhor como Ele ordena. Porque Ele é o Senhor que criou os céus. Ele é o Deus que criou os céus. Deem graças ao Senhor. Queridos, por último lugar, anunciem ao Senhor, anunciem, proclamem a adoração ao Senhor, anunciando a sua vinda. Esses são os últimos versículos. Digam entre as nações, reina o Senhor, Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegre-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Um dos assuntos mais importantes do Evangelho é a volta de Jesus Cristo. Muitos, na verdade, desde a criação da teologia liberal, têm se pregado um Jesus Cristo mestre apenas, um bom filósofo, um grande homem, um homem que ensinou a verdadeira religião. Outros, já influenciados pelo paganismo da Igreja Católica, adoram um Cristo que, no mundo por vir, na vida após a morte, te levará a um lugar melhor. Mas o verdadeiro cristianismo não é sobre esse momento em que estaremos depois da nossa morte com Deus, mas sobre o momento em que Cristo voltará, nós ressuscitaremos e Ele reinará conosco para sempre. E Ele julgará a todos conforme a sua fidelidade. Conforme a sua fidelidade ou a sua fé. Esse é o Senhor. E Ele vem. Esse é o anúncio do Evangelho. Jesus Cristo veio, morreu em nosso lugar, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e virá para julgar vivos e mortos. É o que conta o credo apostólico, não é mesmo? É o que fala a palavra do Senhor, é aquilo que em Atos capítulo 1 nós lemos, os anjos anunciam, aquele mesmo Jesus que vocês viram subir. Esse descerá. Esse descerá para julgar vivos e mortos. Esse descerá da mesma forma que vocês viram. Queridos, anunciem a vinda do Senhor, é urgente. Os homens precisam saber, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Tremam diante dele todas as terras. Tremam todas as terras diante dele. Há momento de arrependimento. Há tempo para voltar atrás. Há tempo para se ajoelhar e adorar o nome do Senhor verdadeiramente. Mas esse tempo não é eterno. E esse tempo não é só até o dia da sua morte. Esse tempo cessará quando o Senhor voltar. E a Escritura diz que Ele voltará como um ladrão. Então, hoje é o dia.
Hoje é o dia. Se você ainda não crê em Jesus Cristo, hoje é o dia aceitável ao Senhor. Adore a Ele, confesse o seu nome, porque Ele voltará. Ele voltará para a alegria de toda a criação, que diz a Escritura, geme e espera este momento. Essa criação que geme e espera, aqui nos Salmos está dizendo que ela se alegrará. O Salmo está dizendo, criação, se alegre, porque o seu Senhor vem. Ele vem e julgará, ou seja, Ele vem e colocará tudo em ordem. Ele vem e você não sofrerá mais pelos pecados do homem. Porque o homem te sujeitou ao mal, você não sofrerá mais isso, porque Jesus Cristo vem. Ele vem e julgará os povos com justiça. Queridos, essa informação pode ser uma informação feliz ou triste. Para aqueles que não são fiéis ao Senhor, para aqueles que não adoram o seu nome, é bem triste, porque Ele não passará a mão na cabeça de ninguém. Não há salvação universal. Não há um Deus que no último dia dirá, não, todo mundo será salvo, todo mundo vai para o céu. Há um Deus que virá julgar e julgará com justiça. É um Deus que virá julgar, e aqueles que não se ajoelharam a Ele e não adoraram no tempo devido, no dia chamado hoje, no dia aceitável, para aqueles haverá sofrimento e dor eterna. Mas para tantos outros é um dia de felicidade, é um dia de alegria, é um dia de esperança. Para aqueles que amam ao Senhor, que adoram o seu nome, que adoram e dão glórias à beleza da sua santidade, para estes é um dia maravilhoso. É o dia que aguardamos, é o dia que temos no nosso coração, é por ele que nós gritamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque a adoração em comunidade, o culto ao Senhor não será só no domingo. Porque o sábado do Senhor não será só este momento. Porque estaremos eternamente adorando o Senhor, em sua presença, vendo aquele que Isaías viu no trono, e poderemos dizer eternamente, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Há um momento, é este dia que esperamos, anuncie esse dia aos homens, anuncie a eles para que eles saibam o destino daqueles que não adoram ao Senhor, mas que eles saibam também que há um destino muito belo, muito grande, muito excelente para aqueles que deram as suas vidas no altar do Altíssimo, que usaram seus lábios para confessar o nome do Altíssimo, que em seu coração colocaram o Senhor em primeiro lugar, que adoraram verdadeiramente a Ele. Há um lugar de excelência para isso. Há um lugar de excelência nos esperando. Há um momento que nós esperamos a volta de Jesus Cristo. Da mesma forma que subiu, este voltará. Alegrem-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com sua fidelidade.
Concluindo, queridos, esses povos não conheciam ao Senhor, mas Jesus Cristo veio e Ele fez todos os povos. Todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, é nova Israel, a Israel espiritual separada pelo Altíssimo para adorá-lo. Esse texto nos convoca a louvar, mas também nos convoca a pregar o nome do Senhor a todos esses povos. Há muitos e muitos povos que ainda não conhecem o Altíssimo. Muitas e muitas famílias da terra que não conhecem o Altíssimo. Há um tanto de povo aqui no Brasil que não conhecem o Altíssimo. E muitos outros ao redor do mundo. A igreja é chamada para pregar a estes povos. Você é chamado para pregar àqueles que estão ao seu redor. Mas se você tem um chamado de pregar a esses povos, não coloque nada à sua frente. Não coloque outras coisas. Vão e preguem a palavra do Altíssimo. Não seja como Jonas, não precise ser chamado a atenção, não precise ser puxado à realidade. Vão e preguem a palavra do Senhor, porque há pessoas que precisam ouvir. É a obrigação da igreja fazer isso. Se você não vai, se engaje nas missões ainda assim. Ore pelos que estão no campo, que precisam de oração mais do que qualquer outra coisa. Mais do que dinheiro, mais do que ajuda financeira, eles precisam de oração. Orem por eles. Mas também, se possível, coça o bolso. Ajuda, qualquer ajuda é boa. Há muitos ainda no campo pregando o evangelho que precisam da igreja local, da igreja daqui, das igrejas ao redor, para ajudá-los a continuar proclamando a adoração ao Senhor. Missão é um dos principais objetivos da igreja. Jesus fez a igreja para isso. Para invadir as portas do inferno e arrancar de lá as almas que estão presas. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu venho ensinado a vocês. E eu estarei convosco até o fim dos séculos. O Senhor estará conosco se nós pregarmos, enquanto nós pregarmos o Evangelho. Anunciem o Evangelho do Senhor, anunciem a sua adoração, suas obras, a sua dignidade e a gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Querido Deus, nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é grande e poderoso, porque o Senhor tem operado maravilhas no teu povo há milênios, porque o Senhor, desde a eternidade, nos elegeu, mas ainda no tempo nos chamou e nos fez filhos teus. Te adoramos, ó Pai, e queremos espalhar a sua adoração por toda a terra. Queremos fazer com que os homens conheçam a tua palavra e te adorem conforme a tua dignidade, conforme a tua justiça, conforme a tua santidade. Louvem esse nome tão grandioso,
esse nome tão excelente, o grande eu sou. Adorem o nome de Jesus Cristo, o teu único Filho que o Senhor enviou para nos salvar. Não permita, ó Pai, que a adoração ao Senhor abandone nossos lábios. Não permita, Senhor, que nós esqueçamos da nossa missão, que nós esqueçamos que nós fomos chamados pelo Senhor para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não permita que esqueçamos isso, ó Pai. Não permita que a nossa igrejinha, ainda tão pequena, acredite que está desobrigada de pregar a palavra. Não permita que, ao longo do tempo, quando nós crescermos para a honra e glória do seu nome, nós esqueçamos de pregar a tua palavra. Que nós possamos nos manter fiéis ao teu evangelho, às boas novas do teu Filho. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém.